Olá, pessoal! Tudo bem aí? Como que vocês estão? Eu, Letícia Caprio, tô aqui mais uma vez com uma convidada super especial e que a gente se conectou há mais ou menos 2 anos. E quando a Capta idealizou esse projeto, nosso Captando Histórias, não podia ter outra pessoa que eu pensei de uma forma muito imediata para falar de um assunto muito importante nos dias de hoje, que é o famoso equilíbrio de vida. Se ele existe, se ele não existe, sobre o que ele na realidade está ali sendo falado e trabalhado no dia de hoje, é o que a gente vai conversar com a Josi, que é diretora regional comercial da IFF, uma das maiores indústrias de fragrâncias, alimentos e aromas do mundo. E eu tô super feliz de conduzir essa conversa que muitas vezes a gente já teve nas reuniões, nos bastidores dos encontros e aqui agora, compartilhando com todos vocês. Josi, super bem-vinda! Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Conta um pouquinho, né, porque eu já dei um spoiler do nosso assunto, um spoiler de como a gente se conheceu. Conta um pouquinho da tua jornada, quem é a Josi, CPF, CNPJ. Bom, a Josi, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou gaúcha. Eu sou uma menina que ainda sonha bastante. E eu tinha um sonho de mudar a minha vida, né, quando eu entendi o contexto que eu vivia. Eu nasci numa cidade pequena no interior, em Bento Gonçalves, e eu sempre fui muito curiosa, muito de buscar coisas diferentes. Então, eu acabei, né, fazendo faculdade em Porto Alegre, e desde então as portas se abriram para mim, mas eu acho que isso nunca é sorte, né? Eu acho que é como a gente busca isso. E eu construí uma carreira nessa indústria, mesmo tendo feito faculdade de engenharia química, sou engenheira química, e hoje eu me sinto muito feliz quando eu olho para o meu passado, muito orgulhosa de mim, né, do espaço, da onde eu estou, do que eu conquistei, mas ao mesmo tempo tem essa questão de como é que eu equilibro tudo isso, porque hoje eu entendo melhor a questão de feminismo e femismo, mas na minha época de adolescente eu era super feminista. Então, eu queria muito essa coisa de conquistar meu espaço, de ter a minha profissão. E tanto que eu casei tarde, né? A minha vida, vamos dizer assim, emocional, conjugal, ela veio mais tarde. E eu acabei priorizando a minha profissão, que era muito importante isso para mim. Tá. De certa forma, um legado da minha mãe também, que ela sempre, acho que foi muito independente, muito forte. Então, essa é a Josi, né? Eu me vejo ainda aquela menina, mas quando eu olho para trás, eu consigo olhar a jornada e as cascas que eu acabei construindo de tudo que eu passei. Hoje eu me sinto uma pessoa muito mais equilibrada diante do que eu tenho hoje na minha vida, mas ainda busco esse equilíbrio para ter mais tempo com a minha casa, com a minha filha, com o meu marido. Porque, sem dúvida, para a mulher, ainda a gente precisa mostrar que é competente. Então, o esforço é maior. Né? A gente conquistou muito espaço nesse universo, mas eu acho que a gente ainda tem aí um caminho longo, que é a segunda, terceira jornada, e isso parece clichê, mas é muito real. Não, clichê e real. E assim, não é porque eu tenho filho, né? Mas eu acho que as mulheres que não têm outros processos. Tem a sua casa, tem, às vezes, a própria família que ajuda, cuida e tal. Então, eu acho que isso ainda é uma parte da sociedade que a gente ainda não evoluiu. Tem que enfrentar. E falando um pouco nesse equilíbrio, pensando em começo de jornada, né? Um pouco do que você falou que foi uma escolha, pelo que eu entendi, priorizar a carreira. No começo, você imaginava algum equilíbrio ou foi meio desequilibrado no começo? Me conta um pouquinho. Eu acho que foi meio, assim, não, foi meio desequilibrado, mas eu sou uma pessoa que não é que eu me jogo, eu vivo intensamente. Então, tudo foi muito intenso para mim. Eu me dediquei muito e, sem dúvida, aí causou um desequilíbrio. Eu, né, acabei tendo essa minha vida eu comigo e cuidando da minha carreira. Mas, ao mesmo tempo, isso foi muito importante para mim, para eu ganhar a confiança que eu tenho hoje, para a maturidade. Eu saí da casa dos meus pais com 17 anos e nunca mais voltei. E fui construindo minha vida, morando em Porto Alegre. Hoje eu vivo em São Paulo, tenho minha família aqui. Mas a minha família, meus pais vivem no Sul. E
eu vejo que, assim, hoje eu entendo que eu poderia ter tido mais equilíbrio lá atrás. Mas eu tinha tanta energia. Exato. Que tá perfeito. Eu exato. sempre... eu sou uma pessoa muito, muito curiosa e eu não gosto da palavra ansiedade. Eu quero viver as coisas, eu quero entender as coisas. Então, eu nunca gostei muito, por exemplo, de dormir, porque para mim eu tenho que aproveitar meu tempo, né? Hoje eu já entendo que dormir é importante. Então, esse é o equilíbrio que eu aprendi. Sim. Que amadureceu, né? Eu acho que tem um pouco desse lugar. Até porque o corpo vai contando, né? Eu acho que... eu falo para minha filha tem 12 anos, não tem máquina mais perfeita que o nosso corpo. Sim. E o nosso corpo é nosso patrimônio. Né? A gente não faz nada sem ele. Então, a gente precisa ouvir o corpo e entender os sinais que ele está te trazendo em alguns momentos. Porque, de novo, é uma máquina perfeita. Se alguma coisa não está indo bem, vem um sinalzinho. Total, né? E eu acho que essa é uma reflexão que eu queria te ouvir. Porque, até trazendo particularmente, é um aprendizado cotidiano para mim. Então, assim, tô com sede. Um exemplo, acho que é um exemplo muito real. Sim. A gente já ignorou muito tá com sede. Não, já eu pego uma água, já eu pego uma água. Depois de 4 horas, você fala, caraca, eu não bebo água há 4 horas. Né? Tanto que tem um reloginho agora falando, fique em pé. O que eu tô querendo dizer? Essa autopercepção, ela é uma coisa contemporânea. Ela não era ensinada quando, né, nos primórdios da nossa, não só carreira, mas vida. Me conta um pouquinho como que foi esse aprendizado para você. Tiveram erros no caminho que você falou, caraca, muito. Aqui eu mudaria, enfim. Tanto que, assim, eu venho de uma família muito simples. Então, essa coisa de cuidado com o corpo, de cuidar com a saúde, não é uma coisa que eu tive dentro da minha casa. Embora, intuitivamente, desculpa, na minha casa, porque, além de eu ser do interior, meu pai plantava as coisas, comida. Então, eu tive uma comida saudável, meio que intuitivamente. Não porque, assim, nossa, eu estou comendo orgânico. Mas meu pai plantava, ele gostava disso. E a gente nunca teve funcionário, então a gente cuidava das coisas da casa, e comida e tudo mais. Então, isso já foi uma base boa para mim. Super. Mas eu comecei a ter mais consciência na minha adolescência. De cuidar do meu corpo e de olhar para mim. Porque eu também comecei a fazer esporte, eu gosto de esporte. E essa questão da consciência de que eu quero viver mais. Tá. Mas eu quero viver bem. Né? A geração dos meus pais, eles já começam a ter doenças muito cedo. Eu vou te dar um exemplo. Minha mãe entrou na menopausa com 40 anos. Tá. E eu lembro dela falando disso. Né? Uma coisa que para mim me marcou muito. E aí eu sempre pensei muito nisso. Nossa, eu não quero passar por isso, eu não quero passar por isso. E aí eu comecei a criar essa consciência de alimentação, de cuidado com o corpo. E é uma coisa que eu carrego até hoje na minha vida. As pessoas me conhecem e sabem disso. Eu acho que a única coisa que eu esqueci foi a questão de dormir um pouco mais. Mas aí a minha vontade de querer estar lendo, fazendo alguma coisa e sair com os amigos, aproveitar o tempo. Então, é uma consciência que eu tenho muito, muito cedo. E aí... Pensando também, né, eu sou de família italiana, a gente comia mal lá, embora eu falei, né, que eu tinha comida orgânica, mas essa coisa de comer muito pão, muita massa e tal, mas ao mesmo tempo se comia muito vegetal. Então, quando eu olho ali, tinha um equilíbrio, né, de certa forma. E é uma região que toma muito vinho. Tá. E aí... Bento, né? Tem um monte de vinícola lá. Então, minha família sempre, a gente nunca teve problema de ter bebida em casa, né? Então, assim, minha mãe até hoje toma a tacinha de vinho dela. Eu aprendi isso também. Então, embora eu tenha uma vida saudável, eu não sou uma pessoa que não bebo álcool. Eu gosto de beber meu vinhozinho, eu gosto de ter uma vida social. E, eventualmente, se eu comer um doce, mas é uma coisa que eu não carrego para mim. Super. E aí, quanto mais eu tenho consciência de quanto o açúcar faz mal... Mas eu me protejo. E não é uma vigilância contínua, não é isso. Super. Eu me dou meus pequenos prazeres também. Isso que eu ia falar, né? Porque a gente tem que ter um cuidado grande de não estereotipar. Né? Até num processo que eu também tô de consciência, uma pessoa olhou pra mim e falou, caraca, Lê, mas como assim você tá conseguindo treinar 2 vezes por dia, tal. Aí eu falei, gente do céu, tô errando, né? O que a gente mostra? O que a gente tá conseguindo ali, as conquistas que a gente tem, normalmente a gente posta. E aí eu me senti muito responsável. Eu falei, caraca, como assim? As pessoas estão achando que eu dou conta de ser tudo. E aí eu queria te ouvir um pouquinho, né? De escolhas talvez que você fez na tua vida, que você falou, cara, agora não vou ser isso.
agora vou dar mais luz para aquilo. Porque, querendo ou não, vamos estereotipar. Executiva, se cuida, faz atividade física, tem uma vida social. Nossa, Josi, perfeita. Ainda tem uma adolescente. Nossa, e calma, com esse tom de voz incrível. Então, eu queria muito te ouvir também você deve ter uma lista de não na vida, assim. Putz, agora eu não vou olhar tanto para isso. Isso foi um processo muito longo para mim, aprender a dizer não. Tá. Porque eu também tive uma educação muito rígida, muito dura. Então, o processo de ser a filha certinha, na escola também e tal. Então, eu demorei nesse processo. Tá. Eu acho que, até na minha vida profissional, algumas escolhas que eu fiz não foram... depois eu percebi que não, mas ok. No meu caso, foi muito mais com no pain, no gain, né? Porque a gente fala, se não for com amor, vai ser na dor. Então... Mas eu não acho isso, eu não sofro com isso. Nossa, eu sofri tanto. Não, eu aprendi com isso. Super. E, claro, em alguns momentos eu fiz terapia. Hoje eu faço terapia também para aprender esses nãos. Que eu preciso dizer para mim, primeiro, para eu depois conseguir externalizar. Uhum. E é incrível que quando a gente dá esse passo, te dá uma sensação tão boa de conforto. Nossa, eu escolhi não hoje. Sim. Mas é um processo difícil, especialmente para a mulher. Uhum. Porque a nossa construção de imagem, né, como mulher, é que a gente tem que sempre, de certa forma, servir. Sim. Né? Lugar de doar, né? Exatamente. Mas, claro, e é isso, a maternidade é doação, quem escolhe maternidade. Tá? E aqui, nenhum problema com isso. Mas é muita doação, quem também escolhe cuidar dos pais... Né? Tem muito essa geração de que os pais esperam cuidar dos filhos, de novo, é doação. E às vezes tem que dizer não para isso. Mas tem que estar muito consciente e muito presente aquilo que tu quer nesse momento, teu objetivo. Porque é difícil. Tá. É difícil, é quase que um convencimento diário. Eu escolhi não. E eu tenho feito isso comigo. Não até para compromissos, não para algumas coisas do meu trabalho. E eu assim, fazer acho que 2 anos, assim, eu vou construir a minha agenda, como tu falaste, né? Eu quero fazer exercício. Então, a minha prioridade, que eu não abro mão, eu quero fazer exercício de manhã. Uhum. É claro que às vezes eu preciso mexer na agenda e tal, não é que é uma coisa radical. Não, rígida, né? Mas isso é importante para mim nesse momento. E se eu fizer isso, eu vou dar o meu melhor no meu trabalho e vou dar o meu melhor como mãe, como esposa, como amiga. Então, essas são escolhas que eu fiz e, de novo, isso vem do não também. Não marco reunião cedo. Não é porque eu estou lá dormindo. Não, é porque eu estou cuidando de mim para depois fazer, né? Para eu estar presente e consciente. Eu acho que uma coisa que eu comecei a aprender mais isso até olhando para minha filha, né? Essa geração que é muito celular, TikTok, não sei o quê. A gente não faz mais uma atividade só. Boa. A gente fica no celular, fazendo uma outra coisa e tal. E eu também estava fazendo isso. Muitas vezes, por essa necessidade que eu tenho de acompanhar o que está acontecendo. Eu tô lá organizando minha comida à noite, estou assistindo um filme. Então, assim, olha só, né? Porque eu quero assistir essa série, porque esse podcast, alguma coisa assim. E aí eu comecei a perceber que eu preciso dar esse exemplo, né? Que é o mindfulness, estar presente. Total. Então, eu comecei a me policiar mais em relação a isso. Sim. E dentro da empresa, eu vejo isso também. A gente está numa reunião, ou as pessoas estão no computador, ou elas estão no celular. E é difícil quebrar isso. E até tratar adulto como adulto, né? Que Exato. É o que eu falo muito. Eu não vou falar, Josi, por favor, você pode guardar seu computador, mas o quanto que essa pessoa também, ela tá naturalizando, né? Uma coisa que eu acho assustadora. E não, né, gente? Porque uma coisa é ter consciência, outra coisa é conseguir fazer as coisas. Exato. Né? Eu acho que a consciência é um passo muito difícil de conquistar. A constância da ação consciente, ela é tão difícil quanto. E eu, por exemplo, pelo menos uma vez por dia quebro uma coisa que eu acho certa. E tudo bem, né? Eu Exato. acho que o primeiro passo é consciência, né? Depois você vai começar a tentar te organizar. Que é a história lá do poder do hábito, né? Para mudar alguns hábitos, precisa de um esforço grande. Exato. Né? E a gente vive, acho que, num momento que as pessoas querem fazer menos esforço. Porque demanda mais, né? Assim, eu acho que um pouco do que a gente estava falando, naturalizou-se andar com um computador. Eu acho isso muito engraçado quando eu vou nas empresas. Eu acho isso muito curioso. A pessoa, ela anda. Aí eu falei, caraca,
Porque na minha experiência do mundo corporativo, a gente tinha desktop ainda. Então, quando eu olho uma pessoa andando praticamente, fazendo reunião e conversando com outra pessoa, eu falo, caraca, realmente a gente naturalizou algumas coisas que talvez não precise. Essa é uma reflexão que eu queria discutir aqui com você, né? O quanto a gente confunde equilíbrio, e aí digo equilíbrio assim, vou fazer tudo no dia. Vou fazer exercício, eu vou no mercado, eu mesma, eu vou ter uma vida social. E aí vira uma lista de atividades que a gente não está presente. Então, Total. O equilíbrio, ele não pode ser confundido com fazer todas as esferas da vida no dia, sabe o que eu tô querendo dizer? O check, né? Mas também chega à noite e tá exausta. Exato. Né? E aí Você nem isso lembra. realmente, tu não tá aproveitando. Isso foi uma coisa que eu também aprendi. Eu ficava muito tensa de não ter as coisas organizadas na minha casa, né? Esse mercado, não sei o quê, não sei o quê. E é claro, meu marido me ajuda. Mas eu também, muitas vezes, não sei delegar. Eu faço porque é prático, tá? E aí eu comecei a fazer isso. Eu vou delegar e tudo bem se hoje não tem a compra dos mercados. Tudo bem. Tudo bem se, de repente, ficou bagunçado aí na pia de casa no fim de semana. No passado eu ficava muito tensa com isso. Mas tá bom, se eu não consigo, né, ver que a minha família me apoia nisso, porque talvez não seja importante para eles, ok. Algumas coisas é um pouco... eu também li aquele livro, A Arte de Ligar o Foda-se. Né? Ai, Só amei! que eu vou ler de novo. É isso, né, no fim das contas. Tu abre mão de algumas coisas e aquilo que acaba sendo importante. Sim. Porque eu percebi que eu não estava vivendo. Eu estava sempre pensando assim, nossa, mas eu tenho que fazer isso. Ai, mas assim, meu marido não me ajudou a fazer isso. Ai, minha filha, não sei o quê. Gente, aí eu estava o tempo todo tensa e ansiosa com aquilo que tinha que acontecer sem viver o presente. Perfeito. E acho que nunca se falou tanto de mindfulness. Exato. O de estar presente. E aí, de novo, voltando para minha filha, eu preciso ser o exemplo para ela. Então, isso me trouxe a consciência. Acho que às vezes também a gente precisa ter algum amuleto, alguma forma de se apegar. E às vezes no trabalho é isso. Nossa, se eu quero subir o próximo nível, eu preciso mostrar que eu sou capaz de ter esse controle. Porque sentir, a gente pode sentir tudo. O ponto é o que a gente faz com isso, né? A gente também não pode confundir uma gestão emocional com não sentir ou com qualquer aspecto relacionado a negar o que a gente tá bem ou não. Exato. E simplesmente fingir segue a vida, né? Acho que tem esse lugar. Eu acho que é um pouco também, e tu foste para esse XSW, eu não sei se a Brené Brown estava lá, ela é maravilhosa. É um pouco do que ela traz, né? A gente saber identificar as emoções. Total. Né? Por que isso está me incomodando? Como é que eu lido com isso? E as emoções são importantes, porque elas são alertas. Você foi, né, na premiere dela? Foi o ano que você foi. Do Atlas of Heart. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Gente, só para vocês entenderem. Josi foi na South by em 22. Isso mesmo. Na SXSW em 2022, que foi a premiere da Brené, do Atlas of Heart, que tá na HBO e também tem um livro. E ela falou isso, né? Aqui é um atlas das emoções. E eu nunca vou esquecer que a Camila Coutinho, que é uma super influenciadora, mas ela é uma mega empreendedora, muito atualizada com o mundo, ela fez um podcast, eu ouvi, e ela falou, cara, quando eu vi Brené falando de dicionário de emoção, falei, caraca, Brené, meio básico pra você. Ela falou, cara, eu julguei Brené. Porém, ela traz um disclaimer muito relevante. Você já imaginou se todo mundo souber o que tá sentindo? A potência que a gente vai ter e a consciência das relações, da responsabilidade emocional que a gente projeta pro outro e gera no outro, o quanto isso transformaria vários ruídos de comunicação que a gente fala, você entendeu? E a pessoa tá com uma cara que não, mas ela fala sim, e aí você fica, meu Deus, acho que não. E fica aquele trelelê que no fim do dia seria resolvido se a gente entendesse o que a gente está sentindo, né? Total, tu falaste tudo. Eu acho que a gente tem hoje um grande problema de comunicação. E é porque as pessoas não estão se olhando, não estão se percebendo, porque é tudo muito imediato. E esse também é uma coisa que eu falo muito para minha filha. É importante tu falar como está te sentindo. Não é o outro, é como tu tá te sentindo. E eu tenho feito esse exercício para mim também. Né? Eu tô casada há 16 anos. E, na verdade, não. Meu relacionamento é 16 anos, estou casada há 14. E eu e meu marido somos muito diferentes de família, não de valores, né? E aí, muitas vezes, a gente teve um monte de conflitos porque
a gente não falou abertamente sobre as emoções, mas, de novo, é como eu estou me sentindo, é reconhecer a emoção e externalizar, a gente não precisa ser, no meu caso, né, não precisa ser Wonder Woman. Total. E é que eu fui construída assim, a minha mãe, ela construiu uma imagem de que a mulher tem que ser forte. Para a época dela e para tudo que ela viveu, eu super entendo. Então, eu demorei para mostrar a minha vulnerabilidade. Isso é uma coisa que eu aprendi também. Demorei, eu tenho 51 anos. Mas como assim, eu espero viver mais ainda? Eu considero que eu estou na metade da minha vida. Total. Exatamente. Então, acho que tem esse processo, né? Entender as emoções, como isso te afeta. E aí, tentar achar um equilíbrio nesse meio do caminho, que não é fácil. Não é. O que eu mais ouço das mulheres com quem eu converso, e mulheres poderosas que eu conheço, é isso. É esse cansaço de ficar assumindo um monte de coisa, que é um pouco do não saber dizer não, né? Total. Mas é um peso ainda na sociedade. Especialmente para as mulheres que trabalham, para as mulheres que querem manter uma atividade, ter uma vida ativa com amigos e tudo mais, né? Sim. Então... E olhando para esferas de vida, né? Eu acho que é esse o lugar. Exato. De se sentir responsável por todas. De dar o tom, né? Eu dou o tom, eu marco com os amigos, eu marco o jantar Isso em mesmo, casa. É minha escolha, Exato. Só que é desafiador também, um pouco da lista do não. E quando você tem, né, um parceiro, vive com alguém, tem isso também, né? Tem um equilíbrio de, ele quer, mas eu não tô afim. Então, algumas coisas... Eu tenho feito essas escolhas. Às vezes eu falo pro meu marido, olha, não tô afim de ir. Né? Tudo bem se for sozinho. Esse aniversário do amigo, alguma coisa assim. Porque eu preciso do meu espaço quietinha de vez em quando. Sim. Aí sim é o cuidado comigo. E o que você faz para se conectar com você? Bom, eu sempre gostei de esporte, né? Mas não posso dizer recentemente, porque eu corro já há uns 20 anos. Então, para mim, a corrida é um momento que eu tô comigo. Que legal. Porque provavelmente é um dos poucos momentos que eu tô prestando muita atenção na minha respiração. Tá. Então, parece meio louco, mas talvez seja meu momento de mindfulness. Não, mas porque eu estou prestando atenção na minha respiração e eu tenho... eu tive alguns problemas no joelho, então eu preciso pensar muito na minha passada, como é que eu tô... como é que está meu corpo nesse processo. Então, é muito legal isso, porque eu entro, às vezes, numa vibe, assim, quando eu vejo, eu não estou pensando em nada. E eu ouço, às vezes, podcast, às vezes música, mas eu viajo para outra coisa. Que legal. Então, esse é o meu... Eu falo que é a minha terapia. Super. Tá? E independente, né, se eu vou correr forte ou não, e eu gosto de correr sozinha. Tenho um grupo de amigos e tal, mas eu gosto porque esse é o meu momento comigo. Que demais. Então, esse é o meu momento de me recarregar as energias. E, claro, eu gosto muito de massagem, adoro. Então, eu faço 2 vezes por semana e eu gosto de ficar ali quietinha. Que demais. Mas olha que loucura, eu faço massagem há muito tempo. A minha massagista me acompanha já desde que eu moro em São Paulo. Antigamente eu ia para massagem e levava livro, coisas para ler. Ou seja, eu não relaxava na massagem. Tá. Ou às vezes fazia um call, falava com alguém e tal. Massagem. Na massagem. E ela fala para mim hoje, ela assim, nossa, me chama de guria, né? Guria, não acredito, tu realmente conseguiu evoluir. Mas é isso. É um pouco do que você falou, de naturalizar, fazer 2 coisas ao mesmo tempo. E tu vê essa minha ansiedade de, eu preciso ler isso, eu preciso me informar sobre isso. E isso agora que a gente tem, né, uma invasão de informação e tudo, parece o tempo todo a gente está com fomo, né? Não vi isso, não consegui acompanhar aquilo. E é uma loucura, mas eu tenho feito essas escolhas. Super. E até um conceito atual, né, que a Amy Webb falou muito na South by desse ano, é o quanto a gente também tem um medo da dúvida. A gente vive com medo da dúvida. Então, ela nomeou de FUD. Adorei. Fear Under Missing Out, né? Então, assim, o quanto que a gente olha e fala, cara, com certeza a gente tá com medo de algo mudar. E se eu entrar em contato com qualquer coisa, então, exemplo, eu vou pesquisar sobre Y assunto. Com certeza algo tá diferente do que tava. Sim. Então, meio que a gente não procura, mas ainda está nesse processo individual de não vou entrar em contato, mas algo mudou. Então, né, ela nomeou esse FUD, mas o quanto é natural hoje
a gente não ter mais... Não dá mais pra ter todo o controle. Que dava em alguma esfera, porque as coisas não eram tão transversais, né? Você não... Agora, por exemplo, a gente deve estar recebendo umas 3 mensagens, uns 2 e-mails no mínimo. E se a gente olhar pra lista de pessoas que a gente tem que responder, possivelmente, é gigante. E aí a gente não parou pra pensar nisso. Você já parou pra pensar que você fala, no mínimo, com umas 20 pessoas no dia? E não é no one-on-one, né? É umas 20 pessoas no assim. Mas muito mais digital, né? E é uma vida que se cruza. Eu acho que essa é a reflexão interessante, né? A gente não para pra pensar que quando a gente manda uma mensagem pra alguém, a vida dela pode estar acontecendo 37 mil coisas que a gente não faz ideia. Isso é muito legal, é verdade. Porque, né, exemplo, não me respondeu. Eu tenho uma amiga que ela falou recentemente, né? Ela, não, eu mandei uma mensagem para um cliente meu e ele não me responde. Aí eu falei, mas eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa com a pessoa. Não é sobre você, não aconteceu nada ali. Claro. Não, mas não é possível, ela não me responde. Aí ela encontrou essa pessoa ao acaso. Essa pessoa abraçou, falou, nossa, que saudade. Ela olhou e falou, cara, mas eu te mandei uma mensagem e você não respondeu lá. Eu não vi. Então, eu acho que é um pouco desse lugar da gente entender que realmente as vidas, elas estão muito concomitantes, muito aceleradas, e que não dá mais pra gente também gerenciar, né, de uma maneira tão controladora a reação do outro. Coisa que um dia a gente já teve uma utopia. Eu super concordo. Eu acho que também precisa entender como é que as outras pessoas se conectam, né? A gente trabalha com vários clientes e realmente hoje a forma mais fácil de se comunicar é por WhatsApp. Né? O Brasil é mega usuário de WhatsApp. E eu acho ótimo até porque é menos formal. Mas tem gente que não gosta de WhatsApp. Tem gente que não gosta de mensagem de voz. Total. Então, a gente meio que precisa entender como é que essa pessoa funciona. Eu te confesso que, às vezes, eu pergunto, qual é a melhor forma de falar contigo? WhatsApp, te chamo, marco um momento para falar. Perfeito. Ou e-mail. E, assim, de verdade, e-mail é a coisa mais obsoleta que está acontecendo, né? Total. Eu tenho uma cliente também, maravilhosa, Aninha. Você tá vendo isso, tenho certeza. Ela lê. Não funciona. Nunca me avisa que você mandou um e-mail. Inclusive, para toda a empresa eu aviso isso, mas todo mundo continua me mandando e-mail. Mas por quê, né? Hoje você abre sua caixa, deve ter o quê? O meu tem 2.000 não lidas. Eu tenho um pouquinho mais, não vou não contar aqui, porque parece que eu sou uma pessoa prolixa. Mas eu tenho uma funcionária, a Rafinha, ela fala pra mim, eu olho pro tua caixa de mesa, eu fico louca, assim, mas eu falo pra todo mundo, não adianta mandar e-mail, se é urgente, fala comigo, manda uma mensagem, WhatsApp, porque realmente é mais fácil, é mais simples. E eu tenho visto que muita gente está fazendo isso. Então, assim, não fico mais tensa. Porque dissolver, né? Até porque a gente ainda não tem uma disciplina por e-mail. Né? As pessoas copiam todo mundo e tal. Assim, meu prazer, de manhã cedo, eu começo a deletar coisas. Porque isso aqui não é importante, isso aqui já foi, isso aqui não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, de certa forma, eu vou limpando assim. Aí depois eu começo a ver se tem mensagem importante. E assim, 50% são mensagens que a gente não precisa. Sim. Né? No fim é isso. Então, o momento que a gente vive requer um pouquinho mais de atenção para isso. Eu preciso mandar isso. Sabe aquela coisa de os acordos de comunicação ou as boas práticas de comunicação? Porque no passado era importante formalizar por e-mail. Tinha algumas coisas que eram necessárias, né? Sim. Hoje, tu tem ferramentas digitais que funcionam muito bem. Sim. Então, eu fiquei pensando nesses dias, nossa, eu vejo tanto e-mail desnecessário, acho que a gente vai ter que realmente mudar a forma de trabalhar com isso e fazer uma reeducação. Sim. E também, às vezes, isso, né? WhatsApp, mensagem. Gente, mensagem, assim, eu acho importante mensagem de voz, mas às vezes não consegue ouvir a mensagem de Total. voz. Nossa, é que assim, eu te entendo perfeitamente. Então, e a pessoa fica tensa, quer, né, a tua resposta, assim, eu não estou conseguindo ouvir, eu estou numa reunião, não sei o quê. E às vezes um texto é mais fácil, curtinho e tal. Então, acho que tem essas formas. Claro que, né, não tem uma receita, mas eu tenho aprendido isso. Eu vou te dar um exemplo, meu marido. Meu marido se comunica super por WhatsApp. Então, ok, comigo com ele é muito por WhatsApp. Se a gente tem algum compromisso, a gente coloca um na agenda do outro. Que demais. Você jura?
Gente, que maravilha isso. Ele é mais organizado que eu nisso, né? Porque eu sou péssima. Meu marido tem escala, né? Porque ele é médico. Então, a gente bate. Você vai viajar quando? Exato. Ele, eu vou dar plantão X. Aí a gente fala, tá, dia 7. Mas ainda não pus na agenda. Não, a gente coloca exatamente por isso. Porque às vezes tem compromisso mais longo, eu esqueço, tá? Então, aí, às vezes, tá lá na agenda e tal. E quando a gente viaja, ou quando meu marido viaja, eu viajo também a trabalho, a gente tem um aplicativo que é muito interessante, que tu compartilha teu roteiro de viagem. Tá. Então, a gente compartilha, a gente põe informação lá, ele sabe se o avião atrasou, se não atrasou, que hotel tá e tal. Então, assim, é uma forma de trazer, né, o que a gente tem de tecnologia para o nosso dia a dia. Que legal. Que aí fica mais fácil, né? Não fica aquela coisa de... E ele sabe que às vezes eu não posso atender a ligação, então ele manda um WhatsApp. E não pode mandar mensagem de voz. É que eu acho que é isso, assim, a consciência de cada um. De novo, a gente falando de consciência, né? Então, o que é mais útil pra mim, o que faz mais sentido pra mim, o que faz mais sentido pra Josi, vamos chegar num ponto comum. Porque tem gente que ama mensagem de voz. Eu, por exemplo, odeio mensagem de voz. Eu não trabalho bem. Mas mandou... Acabou pra mim. Eu fico assim, gente, alguém pode escutar? Porque eu tô numa reunião, enfim. Exato. E aí, mas é isso. Também é nossa função falar isso. Então, um dos acordos que eu tenho com o meu time é, gente, ou me liga, porque aí eu vou entender que você precisa muito falar, ou me manda escrito, porque eu respondo na hora. São os acordos, né? Exato. E da mesma forma como quando a gente tem uma relação com alguém, a gente estabelece algumas coisas que a gente gosta, não gosta... Eu acho que é estabelecer assim, olha, eu trabalho desse jeito, como é que tu funciona, e aí a gente vai... Mas, de novo, a gente perdeu essa coisa de comunicação. Sim, porque a gente padronizou, é isso que você normalizou que o WhatsApp serve para tudo, mensagem de voz serve para tudo, né? E parece que todo mundo tem que responder... 24 horas. Como se, como tu falaste, a pessoa tem a vida dela e ela tem uma outra rotina. Exato. Né? Tem gente que não pode estar olhando no celular o tempo todo pela atividade que faz. Exato. Então, né, é um pouco... Aí a gente volta para uma coisa muito importante, que é a empatia, né? Entender um pouquinho como é que é a realidade do outro, um pouquinho como é que funciona e tal. Mas eu acho que também a gente tem um pouco de preguiça hoje de fazer essas comunicações. É porque demanda, né? Vamos lá. Além de tudo que a gente tem que fazer, você tem que entender como o outro funciona. E eu acho que é esse o lugar. Demanda. Não é o piloto automático de hoje em dia. O piloto automático hoje em dia é simplesmente falar. Falei, mandei e-mail, tentei. E esse lugar, ele não tá dando resultado, né? É aquele lugar de, você mandou o e-mail, você tentou, você falou. Mas você conseguiu? Mas não é eficiente, Porque o foco de tudo isso era você conseguir. Não chegou. Se não chegou, a gente tem que mudar, né? E eu acho que é esse o lugar. De demanda mais, mas é mais sustentável. Demanda mais uma vez, não 20. Eu também acho que até, talvez, a minha geração, a gente tem que se adaptar a isso. E não é um processo fácil. A gente recebeu uma enxurrada de coisas. Quando eu comecei a trabalhar, o meu celular era aquele BlackBerry. Sim. Né? Então, tu imagina hoje o que a gente tem. Sim. Então, essa adaptação de tudo isso que foi sendo, né, trazido como ferramenta para a gente ser mais ágil, também trouxe, não é uma complexidade, mas mudou a forma como a gente se relaciona. Super. E para algumas gerações isso é um pouco mais tenso, eu vejo para mim. Para minha filha... Tá super ok, né? Super ok. Tanto que, assim, mensagem de voz para ela é a forma como eles se comunicam. É a ligação. E aí, então é muito diferente isso. Eles já são digitais. Sim. Eles já não veem complexidade como a gente vê. Sim. Né? Minha mãe não consegue chamar um Uber. Né? Minha filha rapidinho resolve as coisas para mim. Então, resolve. A gente está meio que no meio. Essa adaptação de que tem esse processo, a gente tem que usar as ferramentas a nosso favor e não se esconder atrás delas. Eu acho que é o momento que a gente está vivendo. E pedir ajuda também. Acho que é um pouco desse lugar, né? De entender que, ok, o ponto não é nem se esconder e nem tem que ser a pessoa mais high-tech da história, porque vira uma cobrança que você fala, gente, calma, se não faz sentido para a pessoa, né? Exato, exatamente. Muito bom. E me fala uma coisa, se tudo fosse possível, se você tivesse, assim, varinha de condão, assim, tudo fosse possível, o que você desejaria para os próximos anos aí, como você estivesse assistindo o mundo do trabalho, o ecossistema que você integra hoje?
o que você desejaria como inegociáveis, assim? Putz, acho que as pessoas atuando mais assim, o mundo mais assado, o que você considera muito valoroso hoje pra Josi? Que não tem resposta certa ou errada. Eu, para mim, generosidade é a primeira coisa. E isso faz tão bem, né? Compartilhar o que tu sabe, colaborar com alguém. Então, eu acho que se eu pudesse, né, botar assim, todo mundo sendo mais generoso, mais colaborativo, mais empático. Tá. Porque eu vejo que a gente também está construindo uma sociedade muito egoísta. Né? Justamente porque é tudo muito imediato, né? Eu posso postar, eu posso estar viajando, eu posso sei o quê e tal. É muito eu. Né? Eu acho que a gente trouxe muito isso para o eu. E, para mim, o próximo momento tem que ser nós, né? Como uma rede, inclusive porque a gente faz parte de um universo, a gente está destruindo o nosso mundo, e a gente está, assim, extremamente consumista. Então, eu acho que essa coisa a generosidade, a colaboração, ela vai trazer um pouco mais essa consciência. Sim. E isso talvez ajude a reduzir um pouco de ego, porque quando a gente olha hoje, se pensar em Instagram, TikTok, é muito ego. E é mesmo, né? É literalmente, vamos pensar que objetivamente é uma pessoa, como usuária do Instagram da gente, Exato. mas é uma pessoa contando pra todo mundo o que ela tá fazendo em busca... Que é só legal, né? Exato, é exatamente o que eu falei. Eu falei, gente, como assim as pessoas estão achando que é tudo incrível? Culpa minha, responsabilidade minha, né? E minha e de todas as pessoas, porque ninguém posta, sei lá, tô acabada, acordei acabada, não tô afim de trabalhar. E até isso, né, demanda uma luz. Total. O que eu tô querendo dizer no fim é ego puro, sim. É uma sociedade. Não é que a gente não tem ego, todo mundo tem ego. Né? Mas o nível desse ego está muito alto e ele está muito individualizado. Porque eu posso viajar, eu posso ter acesso a isso, eu posso... Inclusive a forma como as pessoas criticam hoje as coisas. Tudo bem, liberdade. Mas a responsabilidade emocional falta. Então, se eu pudesse, né, normalizar todo mundo, dizer assim, ó, esse vai ser o nosso universo de colaboração. É como o filme lá da Mulher Maravilha, que é a comunidade só de mulheres. Mas elas viviam uma comunidade colaborativa. É um pouco isso. Tá. Esse, para mim, seria um mundo perfeito. E aí, indo para a pergunta que eu te fiz nos bastidores, eu perguntei, galera, qual seria o objeto que traduziria um pouco da essência da Josi, não só da história dela, mas também do que ela gostaria de compartilhar e deixar de legado. E aí eu perguntei assim que ela chegou, eu falei, você trouxe, Josi? Já com uma cara de, ai meu Deus, tudo bem se não, fique em paz. E ela falou, trouxe, tá aqui comigo. Então conta pra gente qual que é esse objeto. Tá aqui comigo, ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho uma medalhinha de São Bento. Tá. Eu tive uma educação católica e não que eu seja uma praticante de catolicismo, mas isso me trouxe a ter fé. E eu acho que isso também é uma coisa que está faltando muito hoje em dia. A fé ela não tem a ver com religião, ela tem a ver com o que tu consegue acreditar maior, né? Que é possível. E a gente tem que ter algum apego nisso, porque somos seres humanos. Então, ou claro, né, uma estátua, alguma coisa, mas para mim isso me faz... toda vez que eu tenho algum problema e tal, assim, nossa, eu rezo. Eu ensinei a minha filha a rezar, mas muito mais para que isso acalme, para que te traga uma luz do que, né, venerar a religião. E essa medalhinha eu ganhei de 2 amigas minhas quando eu saí de Porto Alegre para me aventurar em São Paulo como uma forma de proteção. Nossa! Então, assim, tenho muito carinho para as minhas 2 queridas amigas, a Lúlia e a Tamara, que me deram isso como uma forma de, assim, ó, tá indo, né, para longe, isso é uma forma de proteção. E isso me traz esse aconchego de pensar que às vezes a gente tem momentos difíceis e tal, mas se a gente conseguir passar por ele, ter fé que talvez eu tenha que viver isso para aprender. Isso é uma coisa que eu trago sempre para mim. Nossa, por que eu tô passando por isso agora? Mas eu tenho que aprender com isso. Para não ficar aquele sofrimento, né? Nossa, por que comigo? Não, porque eu tenho que aprender com isso. Então, isso me traz essa consciência de que né, tem algo maior. Total. Eu acho que tem essa reflexão, né? Não é porque a gente entende que a gente não pode sentir.
Eu tenho Isso muita mesmo. responsabilidade emocional quando a gente fala nesse lugar de aprendizado, porque não significa que é fácil, mas significa que minimamente a gente olha e fala, tá bom, tenho controle sobre isso? Exato. Não. Exato. Então, tô triste, tô chateada, blá, blá. Mas, de alguma maneira, isso aconteceu porque tinha que acontecer. Eu acho que, concordo com você, que sem fé é muito difícil você ter esse pensamento, né? Mas a partir do momento que você tem, é uma libertação também, né? Porque você fala, nossa, Exato. vou parar de brigar com o que eu não tenho controle e me Isso acolher mesmo. de alguma maneira, né? Então, isso me acolhe, né? É uma forma de eu me acalmar um pouco, às vezes, com coisas que parece que tá te derrubando. Sim. Ai, muito bom. Obrigada pelo nosso papo. Muito Espero que você tenha obrigada. gostado. Eu Muito adorei. feliz de estar aqui. De verdade, a gente estava combinando há muito tempo, tá, gente? Isso aqui é inédito. Então, super obrigada. Espero que cada um de vocês tenha se deliciado com esse papo leve, mas ao mesmo tempo de muito significado. E a gente se vê na próxima. Obrigada, galera. Obrigada. Tchau, pessoal! Obrigada.